Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola, estamos de volta para mais um prazeroso programa, conforme eu sempre falo ao iniciar cada encontro semanal com vocês. Desde garoto, ele era apontado como um jogador promissor, alguém que tinha condições de se tornar um profissional num clube grande, e não deu outra. Depois de se destacar no juvenil e ser lançado precocemente no time amador do Social de Coronel Fabriciano, o Coronel confirmou as expectativas e foi levado pelo conterrâneo e amigo e então jogador do Cruzeiro, José Ângelo, para o Clube Celeste. E lá brilhou e foi campeão infantil, do juvenil e dos juniores. Profissionalizado, ficou 2 anos no elenco principal do Cruzeiro e depois atuou emprestado no Nacional de Manaus e no Botafogo de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O amor à terra natal e os laços fortes com a família o trouxeram de volta ao Vale do Aço, onde radicou-se em Timóteo e tornou-se um dos grandes jogadores do futebol amador local, atuando e sendo campeão por diversos clubes. José Constantino Filho é seu nome, nascido em Timóteo, criado em Coronel Fabriciano. Aliás, o apelido dado nos tempos de bola na base do Cruzeiro é exatamente uma alusão à cidade de origem da época. Filho do saudoso Sr. José Constantino e de Dona Maria Nogueira Gonçalves. Coronel é irmão de Maria das Graças, de José Daniel, de Vera, de Fátima, de Mário, de Maurício, de Luciene e de Renata. É casado com Maria Natália, com quem tem os 2 filhos, Gabriela, já formada em medicina, e o estudante de direito, Bruno. Estudou no antigo Colégio Angélica, em Coronel Fabriciano, mais tarde no Colégio Santo Agostinho, em Belo Horizonte, nos tempos de Cruzeiro. Formou-se mais tarde em Direito na Fadivale, em Governador Valadares, e há mais de uma década exerce a advocacia em paralelo com as atividades políticas. Está cumprindo já o 3º mandato de vereador na Câmara Municipal de Timóteo. A partir de 1986, quando deixou o futebol profissional, o Coronel jogou somente no futebol amador de Timóteo, onde foi campeão pelo Palmeiras, pelo Florestino, pelo Industrial, pelo São Francisco. Defendeu também as camisas do Cachoeirinha e do Laminação. Enfim, uma carreira e uma história de vida repletas de passagens interessantes, pela convivência em ambientes e com pessoas diferentes, de todos os matizes. Sempre atualizado e participativo, nosso convidado desse programa traz uma gama de histórias que saberemos a partir de agora. Coronel, muito obrigado por ter aceitado, enfim, chegou o seu momento aqui do Histórias da Bola, você tem história, mas o Coronel já era bom de bola desde menino mesmo? Ele era bom de bola na análise do Coronel? Valdeci, é uma honra muito grande estar aqui, este programa tão querido por nós, boleiros, né? Que gostamos tanto da história do futebol, aquele futebol romântico, aquele futebol gostoso, aquele futebol apaixonante. Desde cedo, a minha paixão era futebol. E eu agradeço muito e tento retornar um pouco, até enquanto político, ajudando muito algumas equipes, alguns projetos sociais. Agradeço ao futebol por ter me deixado longe das drogas e da marginalidade. Naquela época, o meu pai tinha uma condição financeira boa e as drogas eram oferecidas apenas para pessoas de classe média alta, não era tão disseminado igual hoje. E eu, com aquele intuito de ser um profissional do esporte, eu sempre disse não. Eu sempre disse que eu queria preservar o meu corpo para jogar futebol. Então, eu sempre pratiquei muito esporte, natação, vôlei, todo tipo de esporte, mas apaixonante mesmo era o futebol, né? E morando na frente do campo do Social, né? Rua 12 de Outubro, 110, não tinha aquele muro tão grande, era muro de placa, né? A gente tinha muito buraco, ia ver jogo, e os meus irmãos mais velhos, Maurício e Mário, jogavam no Social. Eu era, com 5 anos, já apanhando bola e aquilo tudo. E jogando muito na casa de campo, no Angélica. Me considero, sim, um jogador diferenciado. Mas o craque da minha família era o Mário. Era tido como o Reinaldo da época, né? O exemplo era diferenciado. Eu era muito rápido, muito inteligente. Ele pensava muito antes da gente. Só que eu tinha, além do futebol, que eu gostava muito e sabia jogar, eu era determinado e gostava demais de física na época. Se eu jogasse hoje, eu seria um dos melhores lateral hoje, ala, porque eu era apaixonado por treino físico. Você é a exceção, gostava de treinamento físico, o boleiro não gosta de treinamento. Não gostava. Eu sempre fui destaque no Cruzeiro, eu disputava com o
Wilson Carrasco, que era um cara determinado, o Alves, que jogou no Cruzeiro também, que era do Atlético, mas na minha época jogou no Cruzeiro também, era determinado. Zezinho Figueroa, eu sempre estava, por ser mais novo do que eles, estava sempre na frente, mas disputando com eles o preparo físico. Quando eu fui para o Botafogo de Ribeirão Preto, a mesma coisa. Quando eu fui Nacional de Manaus, a mesma coisa. Então eu gostava. E rendendo homenagens, né, aqui, quando eu fui para o Cruzeiro, o treinador do social era o João de Brito. E ele punha gente para subir e descer a escada. O preparo físico da época era isso, subir e descer a escada. E eu tinha uma perna muito grossa, né? Tenho até hoje, mas é uma perna musculosa. Aqui me deu um condicionamento. Quando eu fui fazer o meu primeiro teste no Cruzeiro, que o Zé Ângelo, o Preca, nosso querido Preca, me indicou lá, né? O treinador do Cruzeiro, que era o senhor Lincoln Alves, descobriu Palinha, descobriu o Disseu Lopes, descobriu Zé Ângelo, descobriu Douglas, descobriu o Coronel e tantas outras pessoas no Cruzeiro. Falou para ele, olha, eu estou precisando de um lateral para ganhar o Campeonato Mineiro de 75, porque o Cruzeiro tinha uns 3 ou 4 anos que não ganhava o Campeonato Infantil. E só está me faltando um lateral. Aí ele perguntou, lá na região não tem não, já procurei para todo lado, lateral esquerdo. Ele falou, tem um rapaz muito bom, mas o pai dele é muito bem de vida, ele não gosta de futebol, não acho que ele vai deixar não. Mas veio, falou com meu pai, e eu, apaixonado pelo futebol, ficou falando no ouvido do seu Zé Constantino, meu pai, eu quero ir. Aproveitei a férias escolar, que eu estudava na Angélica, em junho, né, e fiz o teste. E o preparo físico do João de Brito me fez diferença. No primeiro treinamento, eu fiz 2 gols e dei o passo para mais 2 gols. O time reserva ganhou do time que era considerado titular por 4-0. Então, o treinador brilhou na hora e falou, não, eu quero. Saiu de Belo Horizonte. Cabeça russa. Esse branquelo aí, eu preciso dele. E é o que eu preciso. E era o diferencial, porque pelo preparo físico, na época, era lateral, marcador. E eu tinha o diferencial de poder estar atacando. Eu gostava de marcar pelo diferencial do preparo físico. Você chegou no início da carreira, chegou a se inspirar em algum lateral que... como referência? Marinho Chagas. Apesar de ele não ser canhoto, mas ele batia bem com as 2 pernas, mas era um cara que apoiava muito. Então, Marinho Chagas, para mim, era o espelho de que eu gostaria de ser marcador mais do que ele, que eu era marcador mais do que ele, mas apoiador como ele. Ele foi destaque no Botafogo, depois fez a Seleção Brasileira, 74. A bruxa, né? A bruxa, teve a Seleção Brasileira e depois foi pro Fluminense, São Paulo, Cosmos de Nova York, enfim, morreu recentemente. Sim. E na base do Cruzeiro, da sua safra, quais jogadores que dizer que vingaram, foram mais longe? Do infantil, praticamente ninguém. Nós tínhamos um centroavante que é até vereador, tem 6 mandatos, colega meu lá em Belo Horizonte, tem 6 mandatos, Silvinho, Silvio Rezende, era considerado um craque, assim, diferenciado. No ano de 75, ele foi artilheiro com muitos gols e fazia gol mesmo, e habilidoso, mas era muito pequeno, né, e não teve o preparo da época para poder... Os recursos de física, de fisiologia... Muito pequeno, né, medicina, muito pequeno. Vi muita gente, craque de bola, se perdendo pelo caminho porque se machucaram, né? Então não teve descarte. Mas basicamente, na minha turma de junho de 79, onde nós somos campeão invicto pelo Cruzeiro de junho, campeão mineiro 81, né? Teve o Gomes, goleiro, que é daqui de Ipatinga, né? O Gilmar, lateral direito, o Geraldão, zagueiro, e depois, no decorrer, eu vou contar uma história que é verdade, mas se passou como história do Geraldão, porque ele esteve aqui depois como treinador de Patinga, como treinador do social, vencedor do mundo da bola. Seleção brasileira e tudo, né? Para você ver como é que é o mundo da bola, né? Mas o Eugênio, quarto zagueiro, né? O Douglas, que foi capitão, foi seleção brasileira, o Edu, meio campo, chamado Edu Lobinho, Eduardo né? Que chegou a jogar no Corinthians, depois se perdeu
e eu fiquei sabendo que ele foi morar e trabalhar nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. Né? Por dificuldade financeira, tiveram que juntar os amigos dele, até não fui procurado, mas juntar para fazer uma vaquinha para ele poder ir para os Estados Unidos para trabalhar lá. Né? Era uma pessoa maravilhosa, mas descabeceada mesmo. Outro que era considerado como Zico, Ivan, chamado Ivan Formiga, né? O camisa 10, meia direita, que era craque de bola, não venceu muito. O Edu Lima, ponta esquerda, né? Chutava muito. Outro caso também considerado, que eu vou contar mais para frente, para você ver como é que o futebol tem o lado que você tem que saber jogar, mas a sorte, hoje o empresário, né? Antigamente era a sorte, mas hoje é o empresário. Tem que atuar muito, porque senão você não chega lá na frente. Então esses jogadores todos foram vencedores. Né? Por que você, depois de se profissionalizar no Cruzeiro, com um certo prestígio, foi emprestado a duas equipes, o Nacional de Manaus era a época o principal clube do Amazonas. Botafogo de Ribeirão Preto, um time mediano no interior de São Paulo. Por que você não quis seguir? É aquilo que eu disse na abertura do programa mesmo, que a saudade bateu, eu não vou ficar malhando em ferro frio por aí para esse time pequeno, não? Não, Odeci. Foi a falta de alguém na retaguarda para dizer o seguinte: calma. Toda vez que eu vinha, que eu voltava para a região, meu pai falava: isso não é coisa de homem, isso não é coisa de gente honesta. Aqui pessoal antigo, né? Conservador demais. Vem aqui, eu estou precisando comprar uma outra coisa, eu só sei mexer com fazenda, vem me ajudar. Eu, não, pai, sou apaixonado com futebol. E estava dando tudo certo. Em 82, eu fui titular, joguei várias partidas no Cruzeiro, mas a década não era do Cruzeiro, era do Atlético. Do Atlético, exatamente. Né? Era Toninho Cerezo, Paulo Zidero, Marcelo, Reinaldo. Tinha gente. Era aquele time. E o Cruzeiro precisava, naquela época, tirar o Nelinho e o Joãozinho do Cruzeiro. Por incrível que pareça, os dois maiores jogadores que o Cruzeiro já teve, tirando essa safra de 2003 para cá, né? Antigamente, um dos dois maiores, tirando também a década de 60, que foi aquele timaço. Mas da época de 70 a 80 era Joãozinho e Nelinho. Só que o Nelinho já não queria ficar mais no Cruzeiro. Então a gente chegava na Toca da Raposa e ia correr em volta da Pampulha. O Nelinho ficava batendo falta. Tá? Todos os jogos, o Cruzeiro tomava gol pelo lado direito da defesa do Cruzeiro, que era o Nelinho. A deficiência de marcação. Ele não queria mais, a verdade é essa. E aí o sacrificado era quem? Os jogadores novos. Então eu vi um punhado de gente, eu fui sacrificado, muita gente sacrificada. E como ninguém tinha peito, aí o Furlete entendeu que tinha que buscar um treinador que peitasse os dois e que enfrentasse até a torcida. Um trator. Né? Eram craques, deram tudo, maravilhoso sim, mas não, naquele momento não jogava mais. Tanto é que o Cruzeiro, no jogo contra o Misto em Cuiabá, que ele contratou o Tostão, que é o segundo Tostão que fez fama no jogo. O ponto esquerda foi na linha de fundo, o Tostão, que não era nem bom de cabeça, mas ele fazia gol, mas não era bom, era magrinho, alto, mas não... Né? Ele fez 2 gols e fez mais um de pé. O ponto esquerdo em linha de fundo, cruzando e pá. O Cruzeiro foi depois, que isso foi no Campeonato Brasileiro de 82, contratou ele, trouxe ele em 83. Aí contrataram o Strick em reta final. O Omão, reta final. Ele brigou com todo mundo. E o primeiro que ele brigou foi comigo, que não era ninguém. Ele virou e falou o seguinte: brigou com o Nelinho, brigou com o Joãozinho, tanto é que o Nelinho foi para o Atlético e jogou muito. Mas porque ele estava desmotivado, não porque que ninguém esquece de jogar bola. Né? Ele foi para o Atlético e falou: agora eu quero jogar. E na época era a única chance, Valdeci, de ganhar dinheiro era na venda. Você tinha 15, 20% do passe. Você não ganhava. O salário, eu vi uma reportagem há 5 anos atrás, quando o Mancini foi vendido do Roma para a Inter de Milão, ia ganhar 800 mil reais, mais ou menos, mês. Aí perguntaram o Nelinho, que era o melhor cara para fazer contrato da época. Como é que era o seu salário? Olha, eu vou equiparar, porque eu equiparava na época o seguinte: o meu salário era 5 carros popular, era um carro popular da época e 5 carros popular de luvas. Eu comprava um apartamento e o salário. Carro popular da época custava 22, 23 mil reais, que era um Fiat. Olha para você ver
sem desmerecer. Mancini, craque de bola, Monelinho jogou muito mais. É o momento. Né? Então, diferenciado. Então ele queria sair para ganhar um dinheiro, pegar a luva. Ele saiu então pro Atlético. E aí o Strick chegou, falou, você não joga comigo porque você é filhinho de papai. Falou desse jeito? Falou desse jeito comigo. Seu pai tem empresa de ônibus, não sei o quê. E quando eu fui pro profissional, eles fazem aquela, o Estado de Minas, CES, os jornais todos fizeram aquela entrevista e eu coloquei tudo. Eu acompanhei isso. Inclusive, estava estudando administração de empresa para, se não der certo o futebol, eu estar preparado para seguir outra carreira, porque o futebol era muito ingrato. Né? Aí eu não sou tupetudo, mas eu não levo desaforo para casa. Quando eu estou com a verdade, eu encaro. Quando eu estou errado, eu tenho humildade de pedir desculpa. Qual foi a sua resposta? Eu virei para ele, professor Strick, eu não posso ter, só com o dinheiro do meu pai, chegado campeão mineiro infantil, tricampeão juvenil, campeão de júnior, seleção mineira, seleção brasileira. Eu tenho que saber jogar alguma coisa. Ainda por cima é tupetudo. Aí que você não joga. Me afastou. Aí o Barbatana, que me lançou com 17 anos, antes do Ronaldo Fenômeno, eu fui o jogador mais novo a disputar a partida do Cruzeiro. 3 partidas, uma contra o América. Infelizmente, jogamos muito, o time inteiro, mas o América era o azarão do Cruzeiro. Perdemos de 2-0. 2 contra-ataques. Zé Maurício, melhor goleiro, melhor jogador em campo, goleiro do América. Jogamos muito. Osíris vai dar uma pirueta e tal, aquele Amauri queixada, que foi pro Vacos. Pôs a cabeça na frente, um gol. Depois, no desespero, fez outro gol. Então, o Barbatana, que me lançou no Cruzeiro, porque eu joguei 3 partidas, no jogo do América, me fizeram assinar um documento, Histórias da Bola. Um contrato profissional, eu ia ganhar um Fusca já de luva, já, tudo certinho antes do negócio. Depois sumiu, ninguém me entregou esse contrato. Eu assinei, perdemos o jogo. O Barbatana estava no Nacional de Manaus. Aí eu fui pro Nacional de Manaus, ele ficou sabendo, você quer vir? Eu falei, vou embora, eu quero ir porque eu quero jogar. Fui para lá e fui campeão no Nacional de Manaus naquela época, em 82. A gente vai continuar sabendo, acompanhando, né, a sequência da carreira do Coronel, nessa sua primeira saída do Cruzeiro, que foi para o Nacional de Manaus, onde já aconteceram algumas histórias. No próximo bloco a gente vai saber de boa parte das histórias de alguns jogadores e de momentos passados pelo Coronel. Até já! A Clinap dispõe de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza. Atua na linha de produtos químicos atendendo segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial, com qualidade e pontualidade na entrega. Clinap, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marliéria, número 190, no bairro Iguaçu, em Patinga. Telefone 3822-4547. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que nesse programa conversa com o Coronel José Constantino Filho, o Coronel que levou esse apelido nos tempos de jogador do Cruzeiro, que era de Coronel Fabriciano, e daí nunca mais saiu, tornou-se o político Coronel, o jogador amador Coronel, presidente da Liga Cesitana de Esportes Coronel, que inclusive revitalizou o futebol de Timóteo quando estava na entre-safra, danado, eu esqueci de citar isso na abertura do programa, tem que dar também a ele esse mérito. Coronel, é mais fácil ser político, ser dirigente de futebol ou ser jogador? Ser jogador. É muito mais fácil. Que é a coisa que eu apaixonado, quando você faz tudo assim, apesar de ser apaixonado por política também, e é por isso que estou nela, porque se não fosse isso já tinha saído, mas... Você é doido do seu pai também, seu pai gostava muito. Meu pai foi prefeito 3 vezes em Alfares, né? Foi vereador, vice-prefeito, prefeito 3 vezes, então foi dele, o nome coincidente. E o nome, para explicar mesmo, eu fiz o teste e o treinador falou, só tem uma coisa, Zé Constantino não é nome de jogador não. Como é que vai radiar lá? Vai José Constantino, não tem jeito. Difícil. O Lincoln Alves da época? Lincoln Alves da época. E aí ficou, e ele era vascaíno doente, porque antes de 70, na década de 50, 40, 60, só tinha Rio e São Paulo. Ele era vascaíno doente. E teve, na década de 50, 60, um lateral esquerdo do Vasco, chamado Coronel. E ele, apaixonado, e falou, olha, o Coronel foi o único que parou Garrincha. Mentira que ninguém parava Garrincha, né? Mas ele era vascaíno e ia dar o braço para você. E você é de Coronel Fabriciano, então fica Coronel. Aí ficou Coronel. E quando eu voltei, larguei o futebol, eu voltei e já morando em Timóteo, porque o campeonato de Fabriciano estava parado, né? E o campeonato cesitano muito bombando. O
Demóstenes, trabalhava na prefeitura e me ofereceu alguma coisa lá, uns benefícios que eu precisava e tal. E o Lelé me chamou, na época, nossa época industrial. Aí eu fiz, na época tinha reversão. Reversão de profissional para amador. E aí fui para jogar no industrial. E lá, todo mundo já conhecia como Coronel. Porque Constantino, ou Tantino, que era meu apelido, eu não tinha outro apelido. Zé Branco era só dentro de família mesmo, né? Que era muito branco. Era Tantino ou Constantino. Eu perdi o contato, assim, por estar morando, o pessoal de Fabriciano me chamava Constantino e tal, Constantininho. Mas ficou mesmo o Coronel, desde que eu entrei na política, por causa dessa situação. Essa sua ida lá para o Nacional de Manaus, você ficou quanto tempo no Nacional? Uma temporada? Eu fui uma temporada porque eu saí, na verdade, em junho e fiquei até dezembro, né? Porque até junho, na época, o Campeonato Brasileiro era disputado no início. Então, quando eu fui profissional, subiu 9 jogadores. Foi Gomes, essa turma que eu falei, todos subiu essa safra subiu para o profissional, né? E eu e o Lobinho foram os primeiros, inclusive 2-0 contra o Bahia, nossa estreia no Mineirão, né? O Lobinho fez um gol e depois fizemos mais outros jogos, fomos rodando e tal. E o Cruzeiro foi desclassificado precocemente, era mata-mata, essas coisas, chaveado, né? E contrataram o Strick já no final, na fase final, para atropelar e fazer a limpeza já em maio, junho mais ou menos. Nós brigamos. Aí o Babatana ficou e eu tinha muita confiança nele, que era excelente, tinha um olho clínico muito grande. E ele tinha um moral muito grande lá em Manaus, porque ele levou aquela turma de 75, mais ou menos, que foi do Galo. Cerezo, toda aquela turma do Paulo Isidoro, Danival, muita gente que ele levou, uns 8 lá. E ele tinha levado 8 jogadores do Atlético e levou eu do Cruzeiro, né? Na época estava o Luiz Eduardo, goleiro, Biluca, lateral direito, o Murilo, volante, o Elinho, o Elton, irmão do Éder. E lá, eu vou te contar aí a história mesmo, a Copa de 82, o Éder estava bombando. O Éder era, além de boa pinta, estava jogando muito, né? O Elton, que é irmão dele, parecia muito com ele. E ele pediu o Éder mandava uma foto dele autografado. Ele recebia aquele pacote, tipo um posterzinho pequeno, né? E o Elton subscrevia. Ele conhecia uma menina, por exemplo, vamos chutar aí, na época eu era solteiro, então posso falar, não tem problema. Né? Vamos supor, Marília, né? Aí ele pegava Marília, sou o Éder, tal, que depois da Copa eu vou aí, mas quero a sua atenção muito especial com meu irmão, o Elton, e com os amigos dele. Ele namorava, ele pegava a mulher que queria, e como ele não dava conta de tudo que sobrava, a gente pegava, e só top de linha, o tempo todo. Só que no final, acabou a Copa e tudo, elas começaram a cobrar de nós, principalmente do Elton, a presença, eu quero conhecer, eu quero isso aqui e tal. Nós ficamos apertados. Foi complicado, mas ficamos apertados. Mas é fase boa. Até por a distância, o Éder fazia sucesso. Fazia sucesso. Ô, Valdeci, mas é brincadeira. Mas a foto, você punha do lado assim, e o Elton parecia muito com ele. E tal, ele falava às vezes que era irmão gêmeo e tudo. Era um chamariz, as mulheres deixavam a gente e pulavam na foto. Pagode morena, e aí pagode morena é como boleiro mesmo, né? Não tem, com certeza. E aí vinha autografado, e ele era esperto demais, né? E colocava o nome. Então ela imaginava que era o Éder que estava fazendo para ela. Ele só assinava. E o Elton, que ela não sabia, não tinha como decifrar a escrita, então ele preenchia, a pessoa ficava, como quem diz, abria tudo que tinha direito. Nossa, tempo bom. Você jogou na base do Cruzeiro, você sabe, você é muito observador, você tem uma formação acima da média, da regra dos goleiros. Você acompanhou muitas situações em que o jogador, às vezes, venceu por insistência, por persistência ou por sorte. Como é que é isso? Você pode citar algum caso, algumas situações? Tem dois casos típicos, né? Típicos e que todo mundo conhece, né? Lógico que tem muitos casos, mas são jogadores que a gente conhece. O Geraldão, por exemplo, quero deixar bem claro que nas categorias de base eu era a referência. Eu sempre fui o capitão das equipes, sempre, no infantil, no tricampeonato juvenil, no campeonato de junho. Então, nesse período de 75 a 81, que são 7 anos, eu tinha uma moral muito grande lá. E já consertei várias coisas. Por exemplo, na decisão contra a seleção, que na época não tinha muito, que era um pecado, mas a seleção gaúcha de junho, onde nós tínhamos Dunga, nós tínhamos Mauro Galvão,
nós tínhamos o Gilmar goleiro do lado de lá, e nós tínhamos essa turma nossa, que era a base da seleção de 81, o Fernando Macaé, que era centroavante muito meninão, depois foi vendido para o Bangu, que tinha um dinheiro muito grande na época, ele brigou com o Douglas, e os dois desentenderam, e na porrada mesmo, nós estávamos no Mineirinho, na véspera, nós perdemos lá de 2-0, precisava ganhar 2 gols de diferença. Ganhamos aqui de 2-1. Do Rio Grande do Sul. Seleção mineira contra a seleção gaúcha de junho. Né? É um dos poucos campeonatos que tinham na época, mas teve esse campeonato patrocinado pela CBF e tal. Eu lembro muito desses jogadores, tinham mais, mas Dunga, Mauro Galvão, o Gilmar goleiro. E aí o treinador virou e falou o seguinte, e o diretor, que era o doutor Ari da Frota Cruz, mais o Elmer Guilherme, que era diretor de base, que o pai dele, que era o diretor da Federação Mineira, né, Coronel Zé Guilherme. Né, chegou lá e mandou os que brigaram, 6 jogadores embora. Não, está cortado da seleção. Um jogo no domingo contra a seleção gaúcha, que nós estávamos disputando para ir para a final do brasileiro de seleções. Aí, e eu recuei, o treinador chegou para mim, seu Hamilton Frade, né, chegou para mim, coronel, eu já não dou mais condição de intermediar, eles falaram que não, tal. Vai lá conversar. E o doutor Ari é muito meu amigo, tanto é que depois foi meu padrinho de casamento, ele é diretor, conversei com ele, doutor, amanhã nós vamos decidir um jogo contra a seleção gaúcha. Não tem condição, a base toda, é coisa de criança, isso aconteceu, eles são 3 anos mais novos que eu, então eu estava com 20 anos, e eles estavam com 17, 18 anos, a turma toda. Aí consertei, aí fui no Elmer Guilherme. Depois ele até me agradeceu. Nós não ganhamos porque o goleiro Gilmar pegou tudo que tinha direito mesmo. Nós ganhamos 2-1, mas precisava diferença de 2 gols, né? Para ir para pênalti ou 3 para ganhar. E aí eu sei que eu contornei a situação, fomos, quase classificamos. Então, essa situação. A gente tinha muito moral. O Geraldão, nós tínhamos o Tião, que era a sumidade. O Tião... É o irmão do Geraldão, centroavante de Valadares aqui. De Valadares, jogo Cruzeiro Atlético, não se perguntava se o Geraldão ia fazer gol. Fazia aposta quantos gols que o Geraldão ia fazer. Ele era um moreno troncudo, com as pernas dele maior que a meu tronco, entendeu? E chutava bem com as 2 pernas. Ele dominava, virava para a direita, virava para a esquerda, e cabeça e tal. E tinha chegado da seleção brasileira e tudo e tal, estava preparando para ir para Cannes, junto com essa turma toda, que Moser, Dunga, Mauro Galvão, essa turma toda. Romário, todo. Aí ele chegou e falou, ó, estou encerrando meu contrato com o Cruzeiro, tal. Mas por quê? Você acabou de fazer um contrato? Felício, gostava muito dele, Felício Brandi. Tinha dado um Opala 400, que era a maravilha da época, o cara de Júnior. Ele nem sabia dirigir, não tinha carta, não tinha nada. Mas deu Opala, alguém dirigia para ele, chegava lá todo cheio de vida. Mas eu fiz o contrato com você, rapaz, não tem 30 dias, o que você está querendo? Mais aumento? Não. Eu quero que meu irmão jogue, porque ele não está jogando. Mas que é isso, tal. Aí... O irmão dele, o Geraldão. O Felício Brandi chamou o Rossi, que era o treinador nosso, né? E falou, ó, coloca em qualquer lugar. Ele treinou de goleiro, ele treinou de zagueiro, não tinha jeito, porque a turma toda, ele treinou de centroavante, treinou tudo, não tinha jeito. Mas ele ia. Chegou, em 81, nós fomos convocados para treinar contra a seleção brasileira de 82, que estava treinando na Toca, ficou o tempo todo na Toca, né? E virou, um dia antes, à tardinha, falou, ó, a maioria morava na concentração, eram poucos que não moravam, eu não morava, meu pai tinha apartamento na época lá, e convocação, tá, aí só entraram em contato comigo, o Calu, que era o titular, não podia porque ele tinha prova e ele morava em Neves, não conseguia, não tinha celular, essas coisas, não conseguiram falar com ele, aí levaram o Geraldão, só o único que tinha. Para jogar contra a seleção. Nosso time certinho, nós fomos campeão em 81, invicto, com 5 rodadas antes do Atlético, o time estava perfeito, estava todo entrosado, o Cruzeiro tinha 10 anos que não ganhava Júnior em Minas Gerais, nós fomos campeão, então estava certinho, treinamos bem, 2-2, lógico que os jogadores da seleção não vão pôr o pé, né? Mas de qualquer maneira treinamos bem, certinho, 2-2, 2 gols de falta. De quem? Geraldão, só sabia chutar. Pum, pum. Tele Santana virou e falou assim, nossa senhora, que é aquilo? Aí o Procópio, opa, eu tenho que agradar. Chamou o Geraldão, levou para o profissional. Na época, o Procópio, logo em seguida, foi para a Arábia, levou o Geraldão, foi para lá, ganhou muito dinheiro, ficou 5 anos lá. E isso ele tinha 17 anos, 17 anos, 17 anos. Foi para lá, ganhou. Quando ele voltou, ele virou para o Cruzeiro e falou assim, ó, ou eu jogo, ou eu compro o meu passe.
porque ele tinha dinheiro na época. Aí foi jogar e foi até a seleção brasileira jogando sem problema nenhum. E o Tião, o irmão dele, acabou indo jogar no futebol dos Estados Unidos, andou pelo Flamengo e não ganhou. Ele foi vendido a peso de ouro para o Flamengo. Foi depois vendido ou emprestado, porque ele não deu certo lá, para o Paraná. Teve um caso, engravidou uma menina cor branca, porque na época o racismo era muito grande. O pai dela, que era diretor lá, comprou o passe dele e falou, você não joga nunca mais. Foi para os Estados Unidos trabalhar e jogar bola e não fez nada mais. Olha para você ver a situação. E teve o Edu Lima, que o pai dele era ponta esquerda, era advogado. Então, num jogo, Cruzeiro e Atlético, o Cruzeiro, não sei porquê, falou, vou entrar com um time misto, porque não sei porquê, é uma briga deles lá. Uma das muitas, né? O Júnior, ele era juvenil. O Júnior estava disputando um jogo importante, então não podia tirar ninguém. Eu acho que era decisão, ou jogo importante contra o Atlético. Então não podia tirar ninguém. Aí pegou o Edu Lima para completar, e pôs ele lá, ele também fez um gol de falta. O pai dele não aceitou, era advogado, porque na época ninguém imaginava um trem desse, que poderia conseguir o passe de uma forma, porque ele era menor de idade. Menor de idade. Colocou para ele, eu faço um contrato profissional com meu filho, ou então eu posso levar ele para onde quiser. E tinha oferta mesmo, porque ele sabia jogar bola, era bom de bola e chutava muito. Aí o Cruzeiro fez um contrato profissional, talvez seja um dos primeiros, naquela época, a fazer com essa idade, né? Contrato profissional. Ele não voltou para o juvenil, ele não passou para o júnior. Ele foi direto para o profissional, ficou lá e estourou na bola e ganhou dinheiro. O que pode fazer na carreira do jogador? Um jogo contra o Atlético, um clássico, né? Um clássico, com certeza. Ou joga para cima ou derruba, e a gente viu muito isso. Você veja bem, Valdeci, o Joãozinho da época era o bailarino da toca. Né? Nós treinávamos no Barro Preto, lá. Ele passava antes no Barro Preto, via o nosso ponto esquerda, que fez ala comigo muito tempo, chamado Paulinho, e a gente tinha o apelido dele, Paulinho Caruncho, porque ele era muito feio, era um caruncho mesmo. Ele que inventou aquele, né, pedalada do Robinho, mas que o Joãozinho fazia com maestria. O Joãozinho pegava ele, levava para a toca, porque aí o campo era mais nivelado, que o Barro Preto... A toca o campo muito ruim. Toca o Barro Preto, o meio do campo todo era pelado. E na lateral tinha um grama, mas era irregular. Então ele pegava para treinar com ele lá, ensinar, e o Joãozinho matou a pau com essa jogada. Então não é original dele, não? Não era dele, não. Ele aprendeu com os meninos do Júnior. Quando esse menino estourou, ele tinha o Joãozinho. Como é que vai tirar? Foi emprestado para o interior de Minas, então parou. Eu fiquei sabendo, há uns 3 anos atrás, que ele é frentista, lá em Unai, que é a cidade dele. Você veja bem, era craque de bola, estou te falando assim, era excelente jogador, driblava com a facilidade, esse drible do Joãozinho. É aquilo que você falou, a sorte não... Chutava com a esquerda, com a direita, a sorte... Não luziu no momento certo. Não tinha empresário, na época não existia empresário. Né? O empresário, você sabe por que ele foi criado? E eu falo com muita propriedade, sem medo de errar. Antigamente, os dirigentes metiam a mão mesmo. Metia. Na verdade, não são todos, mas você podia tirar o dinheiro do cofre. Não tinha Ministério Público. Quando começou-se a apertar Ministério Público, os deputados começaram a falar em CPI, de CBF, eles entenderam o seguinte, como é que nós vamos desviar o dinheiro? Criaram a figura do empresário, porque o empresário recebe a sua comissão e ele repassa para quem ele quiser, você entendeu? Se eu vendi por 100 e você revendeu por 150, o dinheiro é seu. Então foi aí que foi criado e hoje quem domina o mercado... Não por acaso são os empresários. A gente vai ouvir mais histórias do Coronel agora, no próximo bloco, falando da sua fase no futebol amador de Timóteo, em que ele foi jogador campeoníssimo em diversos clubes, aí aproveitou do futebol também para se inserir na política, não se aproveitou, né? Ele já tinha a intenção de tornar-se política, usou o futebol também para ir em todas as comunidades de Timóteo jogar bola e fazer uma médiazinha, e nos tempos também que ele foi presidente da Liga Cesitana de Desportos. A gente volta rapidinho, até já.
Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, nesse terceiro bloco, né, conversando com o Coronel José Constantino Filho, nascido em Timóteo, criado em Fabriciano, e começou no futebol na base, garotinho lá na base do social, buscando bola, né, e vendo seus irmãos jogarem nas equipes principais do social, depois levado ao Cruzeiro pelo José Ângelo, e no Cruzeiro ficou 7 anos, depois rodou pelo Nacional de Manaus, Botafogo de Ribeirão Preto, e veio para o futebol amador de Timóteo, onde jogou e foi campeão de diversas equipes. Foi melhor jogar no futebol amador de Timóteo ou nos seus tempos de Cruzeiro, Nacional de Manaus, Botafogo e Ribeirão Preto? Tira o lado político de lado. Não, o profissional era o sonho, né? Em São Paulo eu tive uma fase muito boa, disputei 2 campeonatos e no segundo, aí, porque eu voltei para o amador, né? O meu passe pertencia ao Cruzeiro. Naquela época era o passe de gaveta, não existia liberar contrato de gaveta, né? E o Botafogo falou várias vezes, vai lá, pega seu passe, consegue seu passe mais barato, tem muito time querendo. Eu fui escolhido melhor lateral esquerdo do interior de São Paulo, que lá tinha 2 disputas, né? Uma, os times grandes e o campeão do interior. E nosso time em 84 foi campeão do interior. Né? Jogava Pinheirense, jogava Chiquinho, um centroavante, né? O Wilson Carrasco, estava começando, disputando com a gente também, que ia na reserva, o Raí, o Galo, o Boiadeiro, era jogador de júnior, mas que compunha sempre o banco e entrava jogando em algumas partidas, porque o time do interior não podia fazer um plantel muito grande, né? Então eu fiquei muito chateado porque o Cruzeiro não liberava, não fazia nada, não aceitava voltar, queria me emprestar para o fim do mundo. Eu passei um ano, não um ano, mas uma temporada em Manaus, que eu só não passei fome porque meu pai tinha condição. Eu cheguei a pôr comida na concentração porque o time estava com 6 pagamentos atrasados. Nossa. E comprei mesmo comida, ia lá e comprava para a cozinheira fazer, porque não tinha comida para o pessoal. E eu ligava para meu pai e falava, é um absurdo, não vai deixar. Então eu mandava dinheiro para mim, dificuldade, eu ajudava o pessoal lá. Então eu não queria ir para qualquer lugar. Aí ficou naquele tempo, vai, não vai, não vai. Eu fui resolver. Jogou para cima. Joguei a toalha e aceitei a proposta dele. Chegou o seguinte, lembra, aí eu já estava casado, tinha um filho, né? A minha esposa é de Mesquita, mas eu conheci ela aqui em Fabriciano, mas ela morava em Belo Horizonte, estudando lá. Já tinha o meu primeiro filho, dificuldade muito grande. E ele falou, meu pai falou, olha, tem um rapaz aí, um senhor está me devendo um dinheiro muito grande, não vai pagar, ele tem uma distribuição de gás, eu não posso tocar, porque eu tenho os meus negócios, e ele tinha muito negócio na época. Você aceita? Eu tinha um dinheirinho reservado, porque em São Paulo eu ganhei um bom dinheiro, não como salário, mas o time estava muito bem. Bichos. Eu ganhei nós ganhamos de 3-0 do Corinthians, 10 vezes mais, eu vou dizer, o que eu ganhava de salário no mês. Rapaz. De bicho, todo mundo chegando lá, toma aqui, lá, a usina de açúcar, né? Então o cara tinha muito dinheiro, mas chegava, toma aqui e tal, vai, o dinheiro pro bicho, foi só aumentando. Aqui até parecia igual o tio Patinhas, a moeda entrando no corpo. Na segunda-feira fomos distribuir, eu comprei um Fiat Europa, 10 vezes mais, né? Eram 85, 84, 85 e o Fiat Europa 83, então quase que novo, né? Então eu tinha um dinheirinho, meu pai me ajudou, eu comprei e fiquei. Aí que eu fui para Timóteo, que a distribuição de gás, o comércio era em Timóteo, então eu fui morar em Timóteo. E aí me chamaram para jogar Aí lá você começou como lateral esquerdo ou como meia? Não, quase não joguei de lateral esquerdo no amador. Sempre meia esquerda. Eu tinha um preparo físico muito grande, aquilo que eu te falei, eu sempre diferenciado. Então, a minha você diferença... também com os poderes de convencimento seu também, líder, você podia se escalar também, sim, né? Sempre. Eu joguei de zagueiro, mas comecei com meia esquerda no campeonato. Mas joguei de zagueiro, joguei de volante.
Lateral, em último caso, pouquíssimas vezes no Campeonato Você Cesitano. foi campeão no Industrial? Eu fui campeão 2 vezes no Industrial, no Florestino, do Palmeiras. Palmeiras. Poderoso. O primeiro foi 88, Palmeiras. Poderoso Palmeiras. Tem uma história até, porque o Bassotto, que eu admiro muito, e ele sempre me queria, porque ele falava que eu era o treinador dentro de campo. Isso. Porque antes do jogo, é interessante, eu vou descer, porque ele me chamava domingo de manhã, jogo sempre à tarde, vem cá. Aí fui na casa dele, era de praxe. Aí nós discutíamos o que ia fazer e tal, e ele me passava a ideia toda dele, e eu repassava dentro de campo. Então eu não precisava ficar gritando muito. Eu era o treinador dentro de campo, porque eu tinha essa liderança, né? E ele, quando ele chegou para me contratar, eu tinha jogado no Industrial, no Florestino, e ele falou, quero você para compor meu time, porque tinha perdido o título lá e tal, eu quero você. Aí você vai ser o meu treinador, minha liderança. Aí eu falei assim, tudo bem, nós vamos lá. Aí ele virou e falou, mas quanto é que você vai querer? E eu já queria ser político, tanto é que eu fui candidato em 88. Não, Bassotto, eu não quero dinheiro, não. Eu quero plantar meu nome na política e tal. Não, que todo mundo vai receber e tal. Eu sei que enquanto eu não aceitei um X lá, um X, bem menos que todos, mas e falei com ele, você não fala nada com ninguém, já que você quer dar, mas porque eu quero ser político. A minha determinação é ser político. E depois disso eu nunca recebi, pelo contrário, sempre ajudei os times onde eu passei, né? O Florestino campeão de 93, foi um caso, um caso até cômico, porque tem uma pessoa lá em Timóteo, que ele chamava Lusitano, muito meu amigo, que é o irmão da Guaraciaba, ela não mexia com política na época, me apoiava muito, ele garantiu e apostou que eu jogava em 92 no Florestino. Eu já tinha dado minha palavra, não sei nem aonde que eu ia jogar, mas eu já tinha dado a minha palavra para jogar em outro time. Acho que era no Industrial, se não me engano. Frustrou. Aí ele, puta merda, perdeu o dinheiro. Eu falei, Lusitano, você me desculpa, eu dei a minha palavra e eu vou respeitar muito a minha palavra. Já assinei, inclusive. Vamos fazer o seguinte, sou candidato a vereador, ganhei em 92, mas sou candidato a vereador. Se eu ganhar, eu vou trazer 6 jogadores, além de eu jogar em 93 no Florestino. E fiz, levei Gilson, levei Tarcísio, levei um punhado de jogador para o Florestino, fomos campeão em 93, eu cumpri a palavra com ele, né? Mas eu não podia sair, graças a Deus. E aí ganhei várias vezes. Nos times que eu passei, joguei todos assim, porque eu sempre tive o sonho de político e para agradecer também que eu tive voto em toda a cidade, então eu fiz sempre assim. Os grandes jogadores que você conviveu com eles no futebol amador de Timóteo, obviamente, o jogador amador como profissional tem uma diferença muito grande da formação, do ritmo, da carga, né? Mas muitos jogadores, do ponto de vista técnico, tinham condições plenamente de jogar, e tem equipes profissionais, com né? certeza. Olha, o Tuca chegou até a sair né, o Democrata e algumas coisas, uma craque de bola. Tarcísio, um zagueiraço, né, um cara que dispensa. Tidinho, tem muitos. Mas o craque, Lingueta. Diferenciado. Diferenciado, não quis. Não, né? Trabalhava na CC. Trabalhava, acho que já era casado, ou tinha não sei o quê. Não quis sair, não quis arriscar. Que era arriscar. Risco. Eu fui para Belo Horizonte, quando meu pai aceitou, é até curioso, sabe, Valdeci, que em 75 ele não aceitou, porque eu estava no meio seria a 8ª série na época, né? E o Angélica, uma tradicional escola aqui, muito boa, e ele sempre, fui muito bem nas notas. Ele falou, não, você não vai mudar para lá, não tem nem como morar. Eu saía na sexta-feira e pegava ônibus, depois o doutor Rubim Maia, que o Rubinho fez um teste lá e levaram ele, ficou com o Toninho Polozzi em 75, aí ele ia de carro, nos levava, mas voltava domingo. Eu ia, treinava aqui a minha física no social, treinava no social, e jogava no domingo e fui campeão assim. Aí em 76, como já tinha 3 irmãs minhas em Belo Horizonte, o pai comprou um apartamento lá, levou mais os 2 irmãos, e eu fui jogar, mas com a condição de estudar. Tanto é que o Santo Agostinho, na época, era uma escola muito referência lá, muito boa. Até hoje, né? Fiz o teste, passei, tinha teste na época, que não era todas as escolas, passei, e ele falava, se você tiver nota ruim, eu te tiro do futebol. Então eu não podia. Então isso para mim foi maravilhoso. Meu pai, sem estudo nenhum, me forçou, depois eu formei em Direito, sou pós-graduado aqui pela FADIPA, em Direito Público. Então estou estudando para fazer um mestrado agora. Então eu tenho esse tudo grato ao meu pai, né, que não deixou que eu parasse para jogar bola. E a grande maioria parava. Infelizmente, largava, porque não tinha essa exigência de ser jogador e estudar, não. Isso foi do meu pai, né? Então eu acho que o Lingueta vem
preparado fisicamente, Seria um craque de bola profissional. E você pegou a fase também do futebol amador de Timóteo, que todo mundo ganhava. Quem que ganhava mais nessa turma? Quem que era o Lingueta? Não, eu não sei, sinceramente. O Lingueta eu não tive muita proximidade com ele por jogar perto. O Tarcísio era profissional. O Tarcísio era profissional para levar, né? O Gilson era profissional. Ah, é? Gilson era profissional. Era Gilson, Gerson. Sabia fazer um contrato. Sabia fazer um bom contrato. Agora, tinha a coisa mais fundamental no homem. Depois que batesse o martelo e assinasse, honrava o compromisso até o último furo. Então, valia cada centavo que fosse investido. Isso era fundamental, para mim principalmente era fundamental, porque eu vi muitos jogadores pegando dinheiro aqui, pegando dinheiro ali, deixando o time no meio do caminho, né? Indo para Fabriciano, indo para... Nós temos muito isso aí. E eles não. Difícil de fechar, mas fechou, você pode saber que o máximo possível seria dado. Vale quanto pesa. Vale o quanto pesa, com certeza. E a transição para dirigente? É natural? Eu larguei, o que não dava mais, aí eu tive um problema no joelho sério, e eu, por ser advogado e dirigir muito na Redondeza, na região do Vale do Aço, né, várias cidades vizinhas eu trabalho, eu não podia parar, eu tinha que dirigir, né, e meus filhos estavam na fase de faculdade, essas coisas, então eu tive que abrir mão de fazer uma cirurgia, de cuidar de mim para cuidar dos meus filhos. Então eu engordei muito, né, aí não tinha jeito. Quem olha hoje, pode falar, Coronel jogou bola, pesava 70 quilos, 69, 72 no máximo, né? Aí eu fui parando e bom de garfo, a minha família toda tem tendência de engordar, e eu falei, eu tenho que contribuir, porque eu sou grato pelo futebol que me lançou. Eu com 4 anos de Timóteo, que eu sou considerado membro de Coronel Fabriciano, porque na verdade eu sou registrado no hospital Acesita, porque meu pai era empreiteiro na época, mas a gente morava na roça, então não cheguei nem a morar. Minha mãe veio ganhar, né, na maternidade lá no Vital Brasil, antigo Hospital Acesita, fui registrado lá, mas voltei para a roça, com 3 anos meu pai mudou para Fabriciano. Então eu sou considerado de Coronel Fabriciano, né? Fui criado tudo lá. E com 4 anos eu já era vereador, não são 3, são 4 mandatos de vereança, né? E fiz uma amizade muito grande. Então, a forma que eu tenho de retribuir era jogando. Não podia jogar mais. Aí foi ser diretor. Por quê? Porque necessitava o futebol acesitano de alguém com respeitabilidade e honestidade para resgatar o futebol que estava parado. Tinha 3 anos que estava parado, né? Eu lembro até hoje que no campeonato que eu fiz, no primeiro campeonato que eu fiz, os árbitros, os dirigentes, chamei todos, falaram, não tem dinheiro, a prefeitura não quer repassar dinheiro, não vai repassar. Principalmente que eu era oposição na época ao PT, que era o Geraldo Nascimento, foi 2002 parece, isso aí. Aí não queriam mesmo, mas se nós fizéssemos o campeonato, eles iam ficar tão envergonhados que ia ajudar. Então fizemos uma parceria, todos foram no sacrifício, todos foram na vontade. Eu fui nas grandes empresas, a Acesita, na época falou comigo, Coronel, nós não vamos apoiar porque nós demos um dinheiro, na época foi dinheiro, e compraram um material tão ruim que eles falaram que a Acesita que deu material, então não vão. Qual foi a sua resposta? Eu virei e falei assim, olha, eu não quero nenhum dinheiro, eu quero material. E eu quero porque eu preciso tocar o barco. E o doutor João Manel gostava muito de mim, enquanto vereador nós debatemos bastante, ajudamos bastante, e ele gostava muito, ele falou assim, ó, vou confiar em você. A porta vai ficar aberta se você deixá-la aberta. Graças a Deus, enquanto eu estive lá, a porta esteve aberta. Então teve material, mas não teve dinheiro. Não teve dinheiro, mas teve material. Fui nas empresas, várias empresas doaram o uniforme e fizemos. Aí depois a prefeitura viu e pagou os árbitros. Primeiro mês, no primeiro ano, nós recebemos 16 mil reais para pagar a arbitragem. Já no outro ano já pulou para 36, porque aí eles viram que eu não estava fazendo política, eu estava fazendo o que deveria ser feito. E graças a Deus, de 2002 a 2010, o campeonato funcionou muito bem. Infelizmente depois teve alguns problemas, eu não quero tocar aqui, mas tive a grande honra de ser vereador, de voltar vereador, porque eu fui vereador de 93 a 2000, fiquei de 2000 a 2008 fora, pela legenda, apesar de ter uma votação grande, mas meu primeiro ato em 2009 foi aumentar a verba de Timóteo, da Liga, historicamente, que era em torno de 36, 38 mil reais ano,
para R$190 mil ano. Que é a realidade. Que é a realidade atual, que se não fizeram, porque infelizmente não souberam cortar o queijo. O que o futebol, você já falou em algumas oportunidades durante o programa, que representou o futebol na sua vida, até para exemplo de criação dos seus filhos? Ô Valdeci, para mim foi tudo. Primeiro, igual eu falei, foi a questão da droga. A classe média era oferecido droga demais, em tudo que se passava. Eu deixava de ir em festa, eu concentrava na época, você vê, com 13, 14 anos, sonhando em ser um jogador profissional. Então esse é o primeiro ponto. Quando eu conheci, porque eu jogo, boleiro toma demais, eu já tinha ciência dos meus atos, eu não bebo até hoje, não fumo, porque o futebol me talhou para isso, né? E no futebol amador, aí isso foi o sonho profissional que eu consegui realizar, e no futebol amador foi a amizade. Então, se eu sair hoje da política, ou afastar de Timóteo, eu tenho certeza que eu deixo muitos amigos mesmo, e isso não tem preço. Isso é o que vale mais na sua vida, o que você leva é o bom nome, o bom relacionamento, e isso o futebol me fez. Aí, sim, no amador de Timóteo. Voltaria tudo da mesma forma, se pudesse dar o REC, como se diz? Voltaria. Só não faria de abandonar o futebol tão novo, profissional, com 25 anos, igual eu abandonei, com a saúde toda, bem, viu? Eu teria insistido, porque quando ficou nessa pendência, eu poderia ficar 3 meses, 4 meses, 5 meses parado e depois tentar outro lugar. Aí meu pai fez a oferta, eu aceitei, não arrependo não. Não tem nenhum arrependimento? Nenhum arrependimento, porque hoje eu sou muito feliz, uma esposa maravilhosa, 2 filhos, bem encaminhado. O que o meu pai fez para mim, quer dizer, eu vou deixar estudo para vocês. Eu fiz para meus filhos, hoje eles caminham sozinhos porque eu dei um bom estudo para eles. Eu e minha esposa trabalhamos demais, ela sempre trabalhou, por causa do estudo, estão assim, bem encaminhados, estão direcionados. Eu posso colocar o travesseiro, a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, que eles estão bem encaminhados, porque eu procurei dar estudo que meu pai fez. Então, não arrependo nada. Mas o que eu fico triste comigo mesmo é de não ter alguém na época, não, rapaz, insiste mais, vai mais, porque eu tive uma fase boa no Cruzeiro, nas categorias de base, todas, eu tive uma fase boa no primeiro ano do Cruzeiro e tive uma fase boa no Botafogo e Ribeirão Preto. Eu fui escolhido várias vezes o melhor em campo, inclusive fiz o gol no Rodolfo Rodrigues, antes do Fenômeno fazer aquele gol nele, era considerado o maior goleiro do Brasil e quase que do mundo. Era uma sumidade. 1-1 contra o Santos, eu saí assim, carregado por lá, de ser o melhor jogador. Fiz o gol. Contra o Corinthians, 3-0, eu fui um dos melhores, não fiz gol, mas dei assistência, passe. Quer dizer, a fase está muito boa. E eu me deixei levar pelo entrave burocrático e vim. Só isso que eu mudaria. Eu insistiria até o final e tenho certeza que ganharia muito dinheiro hoje também, fazer o prazeroso que é jogar bola e ganhar muito dinheiro, porque hoje ganha muito dinheiro. A vida seguiu. Com certeza. Ornel, muito obrigado, fiquei feliz por você ter aceitado e feito conosco, né? Um ótimo programa, Histórias da Bola. É de gente assim que a gente precisa, o futebol precisa, a vida precisa. E com o José Constantino Filho, o Coronel, a gente produziu para você, telespectador e telespectadora, mais um Histórias da Bola. Aquele programa direcionado aos personagens, aqueles que construíram, fizeram parte da história do desporto, do amador ou profissional do Vale do Aço, levaram o nome do Vale do Aço aos 4 cantos do mundo, conforme o Coronel. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.